mercado de veículo com tração 4x4 cresceu muito na última década, pelo menos, e a tecnologia também avançou demais. 4x4 de hoje são tão versáteis e tem tantos tipos de tecnologia embutida neles que fica difícil saber o que é cada carro e como usar ali, o que tem no cockpit. Então eu decidi fazer esse vídeo para começar do mais básico de tudo, que é explicando o que é e quantos são os tipos básicos de tração 4x4. Meu objetivo não é de modo algum esgotar o assunto aqui, eu nem seria capaz de falar sobre tudo, porque a quantidade, a variedade é absurda e exige um conhecimento técnico elevadíssimo, que é coisa de engenharia de alto nível. Então esse vídeo é para você compreender os fundamentos da tração 4x4. Para iniciar o assunto e antes de entrar nos tipos de tração 4x4, é legal falar de dois conceitos muito básicos e que vão tornar muito mais fácil o entendimento dos tipos de tração, que é o da tração 4x4 em si e do diferencial, e bloqueio de diferencial. Num carro 4x4 é muito óbvio que ele esteja tracionando com 4 rodas ao mesmo tempo. E isso é bem simples de compreender como funciona até que o carro tenha que fazer uma curva. Se ele entra numa situação de fazer uma curva, que nem vocês estão vendo aí no gráfico, cada roda do carro está percorrendo um raio de curvatura diferente, um raio de giro diferente. E cada roda, para fazer isso, ela está girando numa velocidade diferente e percorrendo uma distância diferente. Como isso é possível, sem que torça o eixo, se uma roda, a dianteira esquerda está girando menos que a dianteira direita, como é que não torce o eixo, como é que o carro não derrapa, não quica? Para isso, desenvolveram os diferenciais. Os diferenciais compensam essas diferenças de giro, essas diferenças de velocidade entre as rodas e entre o eixo dianteiro e traseiro. Como é que ele funciona? É um sistema mecânico que ele joga sempre mais torque da transmissão para a roda que tem menos resistência. Então, quando um carro está fazendo uma curva para a esquerda, por exemplo, a roda dianteira esquerda dele, as rodas que estão do lado de dentro da curva, tem mais resistência do que a roda que está do lado de fora. E a roda de fora tem que girar mais vezes do que a roda de dentro para fazer a curva e chegar lá na próxima reta. E o carro chegar alinhado lá do outro lado. Então é isso, o diferencial compensa essas diferenças jogando mais torque para a roda de fora, que é a que tem menos resistência, para ela girar mais e compensar essa diferença de giro que há entre as rodas. E isso tem até qualquer carro, tem no eixo dianteiro, para compensar a diferença das rodas entre as rodas dianteiras, e tem no eixo traseiro para compensar a diferença de giro entre as rodas traseiras. Até aí tudo bem. Lindo, beleza, o carro faz curva porque ele tem um diferencial. Só que o diferencial, embora seja um funcionamento fantástico para isso, ele pode ser um problemão no off-road. Por quê? Se você está numa situação de off-road, que o eixo da frente, as rodas do eixo da frente, ou as rodas do eixo de trás, ou uma roda está na lama, a outra está numa rocha com aderência e tal, quando patinar a roda sem aderência, o diferencial vai justamente mandar mais torque para essa roda sem aderência, porque ela que tem menos resistência. Quando o que faria o carro superar o obstáculo seria mandar torque para a roda que está com aderência e com resistência. Deu para entender? Para isso tem o bloqueio de diferencial, que anula essa compensação de giro e de resistência que há no envio do torque para as rodas. O bloqueio de diferencial faz as rodas girarem iguais e na mesma velocidade sempre, distribuindo força igual para elas. Então, o carro está ali patinando com uma roda, você bloqueia o diferencial, se você anular a função do diferencial, o torque também vai para a roda com resistência, portanto, aquela roda que está com resistência vai puxar o carro e você supera o obstáculo. Por isso que, a depender do tipo de tração 4x4 que o carro tenha, ele vem equipado ou não com o bloqueio de diferencial, que torna ele muito mais versátil e com capacidade maior de superar obstáculos e andar em diversas situações. Não existe um tipo melhor ou pior, ou que seja, sabe, não tem essa. Depende do uso que você vai fazer do carro. Então eu vou explicar agora cada tipo para você entender no que interfere a tração 4x4 associada ao diferencial e o bloqueio de diferencial. Esse é um sistema de tração bem simples e barato.
mas muito confiável justamente pela simplicidade dele, e é muito eficiente também. Nesse sistema part-time ou optativo, o carro ele anda em 4x2 e por meio de alavanca, alguns têm acionamento eletrônico e tal, mas o mais normal é de alavanca. Você tem que engatar a opção de tração 4x4. Acontece que quando você engata a tração de 4x4 no part-time, não existe um diferencial que faça a compensação de giro entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro. Então os dois eixos estão recebendo o mesmo torque e girando junto. Acontece que esse sistema ele tem uma grande limitação, que é ele só pode exclusivamente ser utilizado em situação que o piso esteja muito liso. Porque, ao contrário disso, se você for fazer uma curva, ou se houver uma diferença de giro entre o eixo da frente e o traseiro, nada vai fazer essa compensação. Não tem um diferencial para isso. Ele tem um diferencial apenas no eixo dianteiro e traseiro, compensando entre as próprias rodas ali. Mas em 4x4 não há nada que compense o eixo dianteiro do eixo traseiro. Então é um 4x4 eficiente, confiável, mas que você só pode usar em situação de piso muito liso. Inclusive um jeito de você ver se o carro é part-time ou não, quando ele faz uma curva em terra de chão batido, e ele está no 4x4, você vê que ele quica seguidas vezes assim. O que está acontecendo? Os eixos estão girando em velocidades diferentes, e por causa do solo não ser extremamente aderente, que tem areia ali, alguma coisa, ele patina. E aí essa compensação é deslizando no solo. Por isso que ele só pode ser utilizado em lama, grama muito molhada, areia muito fofa e tudo mais. A compensação é feita pelo próprio deslizamento do carro, porque não existe nada que compense isso. Esse é o part-time. Isso aí tem carros consagrados com isso. O Willys, o velho e bom Willys, Wrangler tem isso, o Jimny, o guerreiríssimo Jimny tem isso também, part-time. Engatou 4x4, só piso liso ou andar em linha reta. Nunca fazer curva com carro em solo aderente, principalmente, com carro no part-time, né? Em 4x4 ali. E esses carros costumam ter reduzida também, né? Que é o aumento da força. A reduzida, ela aumenta a força do carro. É como se você usasse a marcha leve da sua bicicleta. Você vai ter força para subir algo muito íngreme ou arrastar algo muito pesado, mas não vai desenvolver velocidade final. Porque a relação do sul ali está bem curta para você poder ter essa força. Os carros com tração 4x4 full time, como o nome já sugere, ele tem tração 4x4 permanentemente. Então ele está o tempo inteiro tracionando com 4x4. Para não acontecer o problema que existe no caso do part-time, e para que o carro possa fazer curva em asfalto e tudo mais, ele tem um terceiro diferencial, além dos dois diferenciais que tem em cada eixo para compensar entre as rodas da frente e entre as rodas de trás. Ele tem um terceiro diferencial, que é o diferencial central, fica entre o eixo, fica no meio do carro, né, entre os dois eixos, e ele faz a compensação entre esses eixos. Então, quando um eixo da frente quando você está em 4x4 nele, a diferença entre os eixos, de giro dos eixos, está sendo compensada pelo bloqueio central, certo? Então, com esse sistema, você é livre para fazer o que quiser. Estou em 4x4, posso manobrar e colocar o carro na vaga, posso asfalto seco, estrada, o que for. Porque está compensando tudo. Estão compensando entre as rodas e está compensando entre os eixos. O carro está totalmente compensado. Puta, então o carro é perfeito, certo? Não. Tem defeito, tudo tem um lado negativo e tem que ser compensado de alguma forma. Lembra que eu falei no começo do vídeo que o diferencial tem a função de mandar mais torque para a roda ou eixo que tem menos resistência? Nesse caso do full time, cara, se acontecer de um eixo ter as rodas patinando, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai mandar o torque para o eixo que está patinando, que é o de menos resistência, certo? E nisso o carro também não vai superar o obstáculo. Ele vai acabar ficando, muito a grosso modo, como um carro 4x2, o que é péssimo. Para isso existe o bloqueio do diferencial central. No que você ativa esse bloqueio do diferencial central, você passa a mandar torque igual para os dois eixos. Apesar de que em alguns carros não é 50-50,
mas só para que fique claro o exemplo, ele fica 50% num eixo, 50% no outro. Então se o outro estiver patinando, você tem mais 50% de todo o torque do carro no eixo que está tracionando. E isso faz você superar o obstáculo. É essencial. Um carro 4x4 sem um bloqueio de diferencial central, ele perde muita versatilidade. Quer dizer então que se você tem um carro full time, mas na hora do que o bicho pega, que precisa mesmo, tá patinando, tá na erosão, tá não sei o quê, tem que bloquear o diferencial central para ele se transformar num part-time? Faz sentido ter um carro full-time? Claro que faz. O carro com tração 4x4 permanente, que é o full-time, ele roda com mais aderência constantemente, porque ele está tracionando nas 4 rodas. Então se você está num estradão de terra, numa estrada mesmo de asfalto, em curvas, obstáculos genéricos de off-road, no dia a dia e tal, o 4x4 permanente já ajuda muito, ele está sempre ajudando ali. Então o full time é, sem dúvida, melhor do que um part-time. Ele é bem mais versátil, ele torna o carro capaz de passar com mais qualidade numa variedade maior de obstáculos. E aqui merece um parênteses, porque apesar da nomenclatura ser full time, tem carros que conseguem andar em 4x2, daí você engata o 4x4 e ele tem o diferencial central. A Mitsubishi tem câmbios interessantíssimos nessa área e tal, e mesmo esse carro que tem a possibilidade de andar em 4x2, mais que no 4x4 ele anda com diferencial central, ele é classificado como full time, tá? E, pô, exemplos incríveis desses carros que são full time, com sistemas bem diferentes ainda, né? A Pajero Full, para voltar a falar da Mitsubishi, ela tem um sistema muito legal de câmbio, complexo, mas muito eficiente. O Defender é 4x4 permanente, não tem como deixar ele 4x2, ele está sempre 4x4. E o Defender tem um negócio legal, cara, que você consegue bloquear o diferencial central dele na alta, na tração normal ou na reduzida. Você consegue andar normal bloqueado e reduzido sem bloqueio ou com bloqueio, entendeu? Você consegue escolher bloquear ou não bloquear nos dois tipos. O Niva é assim também, o Lada Niva. Esse sistema de tração 4x4 sob demanda, ele funciona com acoplamento viscoso. Então o eixo do carro 4x2 está ali recebendo a tração, o torque, e à medida que é necessário, esse acoplamento viscoso, que é uma embreagem, vai acoplando e mandando torque para o outro eixo, tornando o carro 4x4. No sistema sob demanda, por ser um acoplamento viscoso, como uma embreagem, que eu já falei, ele consegue mandar torque gradualmente para o outro eixo. Como que isso funciona? Os carros, existe mecânico, mas a grandíssima maioria é eletrônico. Esses carros funcionam com toda a eletrônica dele fazendo milhões de cálculos por segundo e trabalhando em conjunto. ABS com controle de tração e tal, e vai trabalhando tudo junto. Se você saiu da sua casa no asfalto e entrou numa estrada de terra, por exemplo, e o carro percebeu que perdeu a aderência e passa a ser necessário o uso da tração 4x4, por meio da perda da aderência e tudo mais, ele começa a acoplar essa embreagem de modo que vá mandando torque suficiente. Bom, de acordo com a aderência que está aqui e tal, 20% para de trás. Ele acopla de modo que fique 80% num eixo, 20% no outro. 70%, 30%, até ficar 50-50% se for necessário. E esses carros trabalham tão em conjunto, cara, que quando você vê nesses eventos de off-road e tal, aquela situação que eu falei de ficar em X ou ficar com roda no ar e perder totalmente a aderência, para esses carros não acontece nada. Por quê? Ao invés de usar o bloqueio de diferencial necessariamente, muitos têm bloqueio, outros não têm o bloqueio propriamente dito, como é que eles fazem? O ABS e o controle de tração percebem que uma roda está girando em falso e patinando e que o diferencial está mandando torque para aquela roda, certo? O diferencial do eixo ali, vamos dizer, ou de algum... Está mandando torque para aquela roda que está sendo desperdiçado. O ABS trava aquela roda e manda a potência para outra. E com isso funciona como se fosse um bloqueio de diferencial. Fantástico, né? Genial, né?
Mas vai com calma. O Gurgel tinha isso. O Gurgelzinho tinha 2 freios de mão, cara. Aí você escolhia qual lado do carro, qual que você queria, qual par de roda que você queria travar. Quais rodas você queria travar. Ah, tá patinando tal roda? Pum, puxa o freio de mão dela, anula o funcionamento do diferencial e manda o torque para outra. No animal, é uma coisa antiga que funcionava perfeitamente e agora está funcionando com toda a tecnologia embarcada nesses carros modernos. Esse tipo de 4x4 sob demanda, qual que é a vantagem dele? Primeiro que ele se enquadra nas leis de emissão de poluentes, de consumo de material, porque ele anda em 4x4 só quando necessário. E sem precisar que o motorista dê o comando. No meu carro, por exemplo, eu tenho que escolher o reduzida, ou bloquear, ou tal. O carro não faz nada por mim. Nesses carros faz, porque toda essa eletrônica trabalha junto com a tração, com estabilidade, com freio ABS e tudo mais. Então, para quem não tem conhecimento e técnica para pilotar em off-road, esses carros são geniais, cara. Eles se enquadram em legislação de emissão de poluentes, nas mais modernas, porque eles andam em 4x4 ou 4x2 quando é necessário, então poupa combustível, poupa componentes que não vai usar, né? Poupa pneu. Você não tem que trabalhar todo 4x4 por tempo. Imagina a quantidade de componente que não está sendo gasto. Pneu que não está tracionando. Então ele gera uma série de economias e facilita para quem não tem técnica no off-road. Embora não sejam ainda, em alguns casos, modelos tão robustos como o do full-time e do part-time. Mas serve para 99,5% das pessoas e do uso que se faz de 4x4 hoje em dia, esse tipo de câmbio serve. É o caso de carros como Compass, Renegade, Toro, que mais? Evoque, Discovery Sport, Mitsubishi ASX eu nunca lembro a sigla. Para todos esses carros, cara, esse câmbio funciona. E funciona para as pessoas. Quem quer ir para Ilhabela, ter aquela subidona em casa, sítio, fazenda, não precisa mais que isso. E funciona perfeitamente. E é a tendência, de acordo, principalmente pela necessidade de enquadramento na legislação. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não existe melhor nem pior. Escolha de acordo com o uso que você vai fazer, que o uso e o dia a dia acabará sendo mais prazeroso e mais eficiente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos viajar porque o vídeo é nosso. Falou!